Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Pedro Uriami. Hoje estamos num lugar tanto quanto diferente de costume, né? Uma paisagem muito bonita aqui na nossa cidade, perto de uma lagoa. E aqui talvez vai estar ventando bastante, vai estar som de carro, crianças brincando, mas isso não vai ser impeditivo para a gente poder trazer a reflexão de hoje, a gente trocar essa ideia. Vamos para o que interessa. Eu trouxe comigo aqui o caderno de sempre, né? Caderninho de anotações e também a palavra, a Bíblia Sagrada, para a gente poder meditar e navegar, né, nos versículos da Bíblia. Eu também trouxe um tererê para eu poder tomar, né, enquanto a gente bate esse papo. Mas enfim, hoje é um assunto muito importante, como todos são importantes, né? A gente vai meditar no livro de Jó, capítulo 3, verso 25. Vou deixar minha colinha aqui de lado. Então, assim está escrito, em Jó, capítulo 3, verso 25. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Aqui eu estendi para o verso 26, porque eu acho que é algo que vai trazer um pouco mais de clareza, né, para vocês, nesse contexto. Acho que agora eu vou preparar um tereré aqui. Para quem não conhece, tereré é essa erva aqui. Não é esse tipo de erva que vocês estão pensando. É uma erva de limão e menta. Aqui temos aguinha fresca, geladinha. Vamos colocar um pouquinho de erva. ASMR para quem gosta. Foi um pouco estranho. E a gente vem, coloca a água. Só saborear. Saúde. Depois dessa água, minha vida muito bom. Será mesmo. Muito bom, muito bom. Fica melhor ainda se você colocar menta na água, hortelã-pimenta, né? E deixar com bastante gelo. Eu nunca tomei quente, né? O tererê. Tereré, né? Tereré. Um pouco parecido com o chimarrão. Só que esse aqui tem sabor, né? O chimarrão acho que não. Enfim, aprendi a tomar isso aqui no Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos os mato-grossenses. Pastor Carlos, Irmã Terezinha. Se um dia vocês estiverem vendo esse vídeo, quero agradecer a vocês por ter me apresentado o tereré. É muito bom. Mas enfim, pessoal, eu vim aqui para poder bater esse papo com vocês sobre esse medo, essa angústia que fica no nosso coração de temer aquilo que é desconhecido, entende? Durante muitas fases da minha vida, eu temia aquilo que eu não conhecia e fiquei paralisado, né? Às vezes eu não mandava mensagem para aquela garota, às vezes eu não tentava algo diferente no meu emprego, ou não conversava com o meu chefe, ou até mesmo tinha medo de conversar com as pessoas, de chegar nas pessoas com medo de o que elas vão pensar de mim, e se eu não conseguir, e se ela me trair, e se o meu chefe fala não, e se eu não conseguir chegar a tal lugar. E eu lembro que quando eu morava na minha cidade natal, lá em Cataguases, eu trabalhava numa loja, e ali eu comecei a ter contato mais com pessoas, né, com o mundo em si, e eu comecei a aprender com pessoas. Eu saí dessa bolha que era ficar em casa, que era ficar preso em computador, rede social, videogame, e eu comecei a viver um pouco mais. E eu comecei a ver que a vida não é esse medo, esse algo, essa coisa afrontosa que as pessoas diziam que era. Era um pouco mais simples, né, do que eu imaginava. Óbvio que a vida ela é para os fortes, né? Pessoas fracas não conseguem viver no mundo que a gente vive hoje, em qualquer era, né, que seja. Viver requer coragem, requer sabedoria, conhecimento. E pra gente vencer esse medo, é muito importante a gente parar para poder pensar e refletir. Muitas das vezes a gente
fica colocando ruído na nossa mente, a gente coloca música 24 horas, vídeos 24 horas, redes sociais 24 horas, e a gente deixa de conversar com nós mesmos. Muitas das vezes é importante a gente parar para poder vir para um lugar assim, ó, ficar em silêncio. Só escuta. Sabe, a natureza. E eu tinha muito medo de gravar vídeos em público, de vir para um lugar assim, colocar um tripé, uma câmera e começar a falar. Eu falei, poxa, eu vou estar gravando um vídeo que fala sobre medo e eu tô com medo. Não faz sentido algum, cara, não faz sentido algum. E eu falei, não, eu preciso fazer, eu preciso romper isso em mim para que, de fato, eu consiga alcançar os objetivos que eu quero. E eu preciso gravar. Então, estou aqui. Já são 4h05 da tarde. Daqui a pouquinho o sol vai se pôr. E essas pessoas não vão se lembrar de mim, sabe? Eu tava pensando muito sobre essa questão do medo que nos impede de seguir em frente. Muitas pessoas, elas morrem aos 20 anos de idade, e só vão ser enterrados aos 75, entende? Porque o medo impediu com que elas vivessem a vida delas. E viver é mais do que estar vivo. É pegar as cartas da vida e jogar, entende? É você apostar. E o tempo, ele é a nossa moeda. É algo precioso que não volta atrás. E se eu tivesse feito diferente, sabe? Se eu tivesse tomado aquela iniciativa? É algo muito louco, né, pra pensar que as pessoas têm medo de coisas que hoje parecem tão naturais, né? E eu também não julgo, né, essas pessoas, porque o medo é natural. A coragem requer iniciativa. A coragem, ela é uma virtude divina, entende? O medo, ele é natural do ser humano. E pro ser humano ter coragem, ele precisa escolher ser corajoso. Fingir até ser. Exatamente, ninguém é corajoso 100% do tempo. Eu mesmo tenho medo de muitas coisas, mas todos os dias eu faço essa escolha comigo. Eu vou deixar o medo me vencer ou eu escolho ser corajoso? Porque eu posso morrer aos 24 anos de idade hoje e só ser enterrado aos 80. E eu não vivi a minha vida. Isso que é triste. A gente chegar aos 80 anos de idade, aos 60, 50, por aí vai. E não ter vivido a vida como a gente gostaria de ter vivido. De não ter experimentado aquilo que talvez a gente precisasse ter experimentado. Eu diria que o maior ato de coragem da minha vida para estar onde eu estou foi ter mudado a minha geografia, né? Ter saído da cidade onde eu estava. Eu cheguei desempregado aqui e a forma como Deus foi tratando, né, a minha vida, foi colocando pessoas na minha vida, foi abrindo as portas, foi me mostrando os caminhos, foi uma experiência para mim inacreditável, entende? Então, para que a gente possa, de fato, né, eu falando com as minhas experiências, vencer isso, é necessário a gente abraçar aquilo que é desconhecido. É a gente confiar em Deus, tomar a atitude de dar o primeiro passo e avante. É exatamente isso. É você seguir um caminho sem saber aonde vai chegar, mas confiar em Deus que você vai chegar em algum lugar, entende? É muito louco para algumas pessoas compreenderem que não são elas que ditam o próprio destino, apesar delas se sentirem a necessidade de serem protagonistas da própria vida. Eu acho mais simples eu crer que eu faço as escolhas, mas existe um Deus que está acima de tudo isso. E eu creio que as escolhas que eu estou tomando são as escolhas certas, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. E quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, toda escolha que a gente faz, baseada na palavra, baseada na direção que o Espírito Santo nos dá, é a escolha certa. Então, por isso que eu não tenho medo algum, entende? Porque quem me guia é o Espírito Santo e eu vivo debaixo da sua direção. E
Quando a gente entende isso, a vida fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E tudo bem se eu morrer um dia e eu não ter comprado a minha casa. De fato. Às vezes, quando a gente tem um lugar fixo, a gente se prende nesse lugar. E às vezes Deus quer dar um rolê com a gente pelo mundo, entende? Deus quer levar a gente a lugares que talvez a gente não acreditaria. E fala, pô Pedro, mas talvez você não comprou porque você foi negligente financeiramente. Não, tem pessoas que eu conheço que Deus falou assim com ela, olha, você não vai fazer isso porque eu tenho tal propósito para sua vida. E a pessoa não fez, a pessoa não comprou, a pessoa não tomou iniciativa, a pessoa não conseguiu concluir aquele sonho, entre aspas, porque Deus tinha para ela algo muito maior. Então, eu sempre trago essas experiências assim, porque é algo que eu tenho como realidade para mim e eu tenho 100% de certeza daquilo que eu tô falando. Então eu vejo que é muito importante a gente ter medo. O medo ele é uma ferramenta de proteção, mas é necessário a gente escolher ser corajoso. Né? Os nossos avós, na época da guerra, eles tinham medo, mas eles precisavam proteger a família, proteger o país, e eles iam mesmo assim. E pessoas deixaram abriram mão da vida, né, para poder entrar para a história. É muito louco isso, né? Pessoas que abriram a mão da própria vida para poder entrar para a história do mundo. E uma pessoa que escolhe fazer isso, ela não tem vaidade nenhuma na vida. Ela olha para isso aqui e fala, tá, isso aqui é uma casca. Isso aqui é uma ferramenta para atingir uma elevação espiritual maior. E a Bíblia fala, né, que somos templo do Espírito Santo. E eu queria te fazer essa pergunta. O que tem te parado atualmente? Qual tem sido o seu medo? O que você não fez ainda que era para você fazer? Qual era aquela atitude que você precisava tomar que ainda você não tomou? Qual é aquele curso que é para você fazer que você ainda não fez? Quem é aquela garota? Quem é aquele rapaz? Aquele perdão que você não pediu? Aquele perdão que você não liberou? É muito importante também liberar perdão. Aqueles lugares que você ainda não foi, aquele vídeo que você ainda não gravou, né? Aquele roteiro. Deus, ele tem nos convocado para tomar um posicionamento de coragem, sabe? A gente precisa ter coragem, a gente precisa abrir os nossos olhos e ter a certeza daquilo que a gente está vendo. Quando a gente olha pro espelho, eu vejo uma pessoa, no meu caso, um homem medroso, ou um homem que reconhece a sua natureza medrosa, mas por escolha, ele toma um posicionamento de coragem e ele vai avante. Ele faz o que precisa ser feito e não reclama do que tem que ser feito. Só faz, só executa. E muitas pessoas querem resultados assim muito rápidos, né? As pessoas acham que eu vou tomar atitude de coragem hoje e daqui uma semana eu vou ter resultado daquilo. Talvez não, talvez daqui a 5 anos, daqui a 10 anos o resultado vem e tá tudo bem. A gente não precisa ter pressa, entende? Eu acho que ninguém tem pressa pra morrer na vida, muito menos pro restante das coisas. Quando a gente foca muito na meta, muito no objetivo, a gente esquece do processo. E a dor, ela tem muito a ensinar, entende? A dor do processo, ela molda um caráter, ela traz uma experiência a mais do que só executar a missão. Só concluir algo não é importante a tal ponto de que você conclua aquilo, mas também aprenda com o processo, entende? Eu acho que tem essa importância no processo. E eu aqui não tô gourmetizando ou trazendo um glamour, né? Uma beleza pra dor, que é necessário sofrer, que a dor... Não, eu não tô aqui pra ser masoquista, mas trazer à tona de que a dor é necessária. É muito necessária.
Porque só quem já perdeu sabe o valor daquilo. Então, quando a gente passa pelo processo, por esse deserto, e pena um cadinho para poder conquistar aquilo ou atingir aquela posição, você leva com você uma bagagem maior, entende? Acho que eu vou vir aqui mais vezes. Gostei de gravar vídeo aqui. Achei que era um bicho de 7 cabeças, mas não. É muito mais fácil do que parece, sabe? Pô, a gente tem medo de fazer as coisas, cara. É um trem doido. Sabe? Eu fico imaginando quantas coisas na vida que eu perdi por medo. De fato. Eu confesso que eu perdi coisa pra caramba. Mas imagina só, você, no final da vida, Deus pega aquele telão lá de 1000 polegadas e começa a passar assim na sua frente. Olha, você poderia ter vivido isso. Se você tivesse tido fé em mim e ter confiado e tomado aquela iniciativa. Imagina quanta coisa a gente não deve ter perdido por medo. Caraca, velho, tipo... É bizarro parar pra pensar que por medo a gente deixa de viver o extraordinário. Pausa filosófica, né, pra gente poder refletir juntos. Isso aqui é muito bom, cara. Uau! Aquele meme é muito bom, né? Uau! Ao tocar as minhas papilas Depois desse tereré, a minha vida nunca mais será a mesma. De oxigênio corresse pelas minhas veias. Uau! Uau! Eu fui levado a outra dimensão. E eu fico imaginando, imagina se esse cara não tivesse gravado o vídeo. Não tem cheiro, se ele tivesse se importado com o que as pessoas iriam pensar dele. Com que, tipo assim, eu não vou gravar esse vídeo não porque é vergonhoso. Eu não vou fazer isso porque as pessoas vão pensar que eu sou um completo idiota, entende? E se você for ver o primeiro vídeo do meu canal, é eu dentro de um carro, todo, tipo, vergonhoso, com medo de ser quem eu realmente sou, de falar aquilo que eu realmente quero falar. E hoje eu tô aqui, né? Acho que é o 3º ou 4º vídeo do canal. Eu lembrei de uma coisa que as pessoas sentem muito medo hoje em dia, que é sobre relacionamentos. As pessoas sentem medo de tentar, entende? De pedir namoro. Ah, Pedro, e se der errado? Segue em frente. Ah, e se ela dizer não? Tá, e se ela falar sim? Pedro, mas se... E se... Cara, e se não aconteceu o que você tá pensando? Ah, e se ela me trair? Eu vou trair também? Não, cara, pra que você vai corromper o seu espírito? Pra que você vai estragar a sua vida? Porque alguém vacilou com você? Cara, só segue em frente a sua vida, sabe? É você continuar lutando enquanto você se cura. E entender que aconteceu o que tinha que acontecer, entende? Ah, Pedro, hoje em dia ninguém quer casar mais, né? Os casamentos não estão durando e aqueles que eram pra durar estão acabando. Olha, eu ainda tenho fé que casamentos podem chegar a 50 anos. Eu tenho fé que pessoas são leais umas às outras e fiéis. É que a gente tende a ser muito influenciado por moldes dessas mídias digitais, tipo, blogueiros, e a gente tem ele como influencer. Só que influencer é o quê? É aquele cara que posta vídeo em rede social? Porque pra mim é YouTube 2.0, né? Eu via muito Feromonas, Vena Extreme, Monark, Games Edu, enfim, outros youtubers da época, né? Júlio Cocielo, ficava assistindo esses videozinhos e tal, e na minha adolescência, e hoje eu já não assisto mais, mas absorvi aquilo que era bom, né? Enfim, e as pessoas acham que ser influencer é postar vídeo. Eu vejo como um influencer aquilo que pode agregar algo na minha vida, como aquela página no Instagram ou aquele perfil no YouTube que traz um conteúdo, um modelo de vida, que traz uma visão diferente daquilo que eu tô enxergando e que de fato agrega algum conhecimento, alguma virtude na minha vida. Agora você ficar
Cara, Virgínia e Vinícius Júnior terminaram após 7 meses de namoro. O que isso vai mudar na sua vida? Que tipo de influência que ela tá trazendo pra você? De que o divórcio é uma coisa mais normal do que talvez você possa imaginar? Agora, se você for lá, pastor fulano de tal, está há 50 anos casado. Né? Não tô dizendo que só pessoas da igreja passam tanto tempo assim casados, né? Até porque o divórcio, ele tá, enfim, em todos os lugares. Mas são realidades. E é só um exemplo que eu trouxe. Enfim. Eu acho que essa juventude, essa geração, né, a nossa, que tá tendo muito contato com rede social, tá abraçando moldes de vidas que não são a realidade delas. Elas querem ser aquilo que elas não foram chamadas para ser. E quando você é um peixe e você está num aquário que não é para você estar ali, você deixa de viver aquele oceano de oportunidades. Então, quando você abraça círculos, né, sociais, quando você se coloca na condição de querer ser algo que não é para você ser, você vai viver uma máscara, você vai viver uma realidade que não é sua, você vai viver uma verdade que não é sua, você vai colher frutos que não foram feitos para você, e talvez frutos amargos. E quando você abraça a realidade, a sua realidade, a vontade de Deus para sua vida, você começa de fato, cara, a viver aquilo que você foi chamado para viver. E todos nós fomos chamados, né, para poder viver uma intimidade com Deus, um relacionamento com Ele. Tá um triângulo ali, né? Você, a sua pessoa amada e Deus. E quando vocês se aproximam de Deus, vocês estão juntos. Vocês, se um afasta de Deus, você e a pessoa fica separada, entende? E às vezes você fica de relacionamento em relacionamento, brincando com o sentimento daquela pessoa. Você tá namorando uma menina que não foi feita pra você, cara. Isso aí é uma esposa de outro cara. Porque você não quer casar com ela, você não quer ter nada sério com ela. Então, mano, deixa ela pra lá, né? Falo muito também com as pessoas que me pedem conselho ou param pra conversar comigo. E hoje eu tenho um posicionamento diferente em relação a namoro, em relação a relacionamento, né? Quando a gente passa a viver certas experiências assim, a gente começa a compreender a grandeza que é aquilo, e que de fato a cobrança ela é alta e o risco também é alto, mas vale a pena, sabe? Esse risco vale muito a pena. E hoje em dia as pessoas têm muito medo, né, de constituir família. As pessoas sentem medo de servir a Deus com esse chamado, porque o primeiro chamado nosso é com a nossa família, né? Se você é filho, é cuidar da casa dos seus pais, cuidar dos seus pais. Se você já é casado e você tem filhos, o seu primeiro chamado é cuidar, né, da sua esposa, morrer por ela e servir os seus filhos, educar eles, dar tudo que eles precisam, que é o que? A segurança, conforto, alimentação, educação, né? Bem material é algo supérfluo, mas de fato servir a casa, servir a família, né? Algo lindo. Cara, se der errado, segue em frente, sabe? Não tem essa de que, eu vou me privar de algo porque eu tenho medo de tal coisa acontecer. Deixa de ser covarde. Deixa de ser moleque, sabe? Isso é coisa de homem fraco, de mente fraca. Entende? Se deu errado, cara, amém. Bola pra frente. Não tô falando pra você sair pulando de galho em galho. Mas toca a sua vida. Entende? Se prepara pro próximo. Aprende mais. Evolua. Reconheça seus erros. Aonde você errou. Tenha como missão, cara, o seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento. Crie patrimônio, seja forte, se fortaleça no coração, na mente, no espírito, no corpo, entende? Agora, não vou fazer isso, que aquilo, papapá, pororó. Cara, isso é papo de, sabe, papo de criança, papo de pessoa imatura, pessoa que não é evoluída, das faculdades mentais, né? Nossa, outra pausa filosófica. Uau! Enfim, eu acho que o papo por hoje já deu. Esse aqui é um vídeo mais descontraído. Eu queria conversar um pouco sobre isso, trazer à tona algumas reflexões, alguns pensamentos. Quem quiser agregar algo, fique à vontade, comente aqui embaixo. Curte, compartilha esse vídeo, envia para aquele amigo que precisava escutar essa mensagem.
Espero que isso tenha agregado valor no tempo, na vida de vocês, né? E lembre-se, o tempo é a nossa moeda de troca. A gente precisa administrar muito bem ele, para que quando a gente chegar numa certa idade, a gente possa olhar para trás e pensar: eu vivi aquilo que eu queria ter vivido. Eu fui aonde eu quis ir. Eu fiz aquilo que eu queria fazer. E eu não me arrependo. Não me arrependo de não ter feito mais. Mas, top demais. Bom demais da conta. Você tá doido. Que a gente possa olhar pra trás e sentir orgulho da nossa vida. E não olhar pra trás e pensar: e se? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E uma pausa filosófica. Rapaz, acho que eu vou vir aqui mais vezes. Você tá doido? Bom demais. Um lugarzinho bonito, né?